Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert, está no ar o Confronta Cast. A terceira temporada está magnífica, como sempre. O nosso tema da vez é comunicação. Nós vamos nos comunicar com pessoas que são extraordinárias e fazem a diferença na comunidade, na vida das pessoas, no ecossistema e principalmente pessoal e profissionalmente para transformar. A nossa convidada de hoje é a Larissa. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso chamado. Eu quero que você se apresente e conte quem é você. Olá, pessoal. Onde eu falo, onde eu falo. Essa é sua. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu sou Larissa, sou uma pouso-alegrense, eu tenho 31 anos. Eu sou uma empreendedora, mas hoje, resumindo o que eu faço, eu falo que eu sou um ecossistema. Você usou a palavra, eu falei, olha, ela está usando o meu slogan. Uhum. Porque a gente vai contextualizar um pouquinho depois, tenho certeza, mas hoje eu faço uma representação de muitas marcas e muitos parceiros. Então, eu virei realmente uma ponte comercial dentro do meu negócio, que é o ramo empresarial, o ramo corporativo. Eu estou dentro das empresas, mas eu atendo diversas demandas com os meus parceiros. Então, eu falo que hoje eu sou um ecossistema. Sintetizando tudo Perfeito. isso, eu sou um ecossistema. Perfeito. O Confronta Cast é inspirado neste livro, Confrontar para Confortar, meu livro. E tem uma pergunta aqui muito interessante, aliás, um trecho importante. Eu quero perguntar para você, dentro do contexto do livro, que eu trago o seguinte: perguntas certas resolvem problemas. Se a gente sabe perguntar corretamente, uma pergunta ela resolve uma cadeia de problemas, uma sequência, uma cadência de muitos problemas, através de uma pergunta. Eu quero saber qual pergunta você faz para os seus clientes, para as pessoas que chegam até você. A primeira pergunta, a pergunta-chave, aquilo que muda tudo sobre o negócio da pessoa e sobre o trabalho que você faz. Por eu lidar com um ecossistema, eu não entro para brincar. Eu sempre, quando eu me apresento, eu falo, não me chame se você não estiver disposto. Então, a minha pergunta é, em que momento você está? Por quê? Porque talvez o momento não caiba a agressividade que é o meu trabalho. E aí eu vou contextualizar um pouquinho e ser bem breve, mas quando a gente não entra... precisa ser breve, tá? Pode falar. Quando a gente entra dentro da empresa da pessoa, a gente traça tudo o que acontece ali dentro em diversas áreas. E por levantar a poeira que está embaixo do tapete, às vezes a gente causa incômodo, tanto nas pessoas diretamente ligadas ao negócio, quanto aos indiretos. Então, se o negócio e o proprietário, o empreendedor, o empresário não estiver pronto para aquilo ali, não estiver disposto, aberto, é um trabalho em vão. E uma coisa que eu tenho muito comigo é eu não vou pelo dinheiro, eu vou por fazer algo que gere resultado. Gerar resultado para mim, o dinheiro é uma consequência, ele vem. Sabe? Eu não fico olhando, poxa, eu quero ali aqueles 2 mil, 5 mil, 10 mil. Estou nem olhando para ali, eu quero resultado. Porque eu tenho certeza que com o resultado vão vir outros clientes, vão vir uma validação que eu preciso, que a minha ideia é efetiva, que as coisas que eu acredito valem a pena, enfim. E a alegria e felicidade daquele lugar, daquelas pessoas. Então, estar pronto, estar disposto, para mim, é a chave para que o meu trabalho funcione. Sabe? Para que faça sentido eu entrar dentro de qualquer negócio e fazer acontecer. Muito bom. Essa questão de ter uma pergunta-chave, ela faz toda a diferença, porque isso é um dos pilares da comunicação. Tem aquela frase famosa, a gente conhece de um comunicador, quem não se comunica, se estrumbica. Verdade. Então, se você não sabe se comunicar, não sabe fazer a pergunta certa, não entende o propósito do seu negócio, está fadado ao fracasso. E dentro dessa pergunta, em que momento você está, existe alguma resposta ideal? Permissão. E a permissão não é a resposta, mas é o sentimento. Às vezes o empresário ele vai responder para mim, Larissa, eu não sei em que momento eu estou, mas eu estou pronto para descobrir qual momento eu estou. E é engraçado a gente falar isso porque dá uma sensação, poxa, mas essa menina está falando de algo psicológico, mental, ou ela está falando da prática, da contabilidade, da gestão. Tudo é uma coisa só. Não adianta, eu gosto muito de falar sobre cultura empresarial, não adianta eu falar de cultura se eu não olhar para pessoas,
se eu não olhar para emoções, se eu não olhar para convivência, se eu não olhar para ambiência e se eu não olhar para gestão, contabilidade, resultado, enfim, indicadores, as coisas têm que caminhar junto. Eu posso ter uma baita gestão, uma baita contabilidade, mas eu tenho insatisfação, eu tenho pessoas frustradas, eu tenho um proprietário que não está satisfeito com aquilo que ele acredita, com o sonho que ele coloca todo dia em prática. Então, é um bolo. E tudo tem que funcionar. Senão não faz sentido nem para eles e nem para mim. E a permissão é o voto, sabe? Vamos ver o que está acontecendo aqui, eu estou disposto a enxergar. Porque realmente é isso, é disposto a enxergar. Porque nem sempre é bom que a gente vai ver ali. Dói, né? Dá uma dorzinha Dói de saber bastante. que não é aquilo, o negócio que você Gera, sonhou, que não tá do jeito que você queria e exige muitas mudanças. Mas o que você faz quando a pessoa não sabe em que momento ela está e ela permite que você descubra qual é este momento e tem algum momento que você percebe que a pessoa disse que permite, mas não era bem aquilo, você tenta fazer alguma coisa, como é que você se comunica neste momento? Como é que funciona? Toda a estratégia que a gente utiliza para implantar o trabalho, a gente fala que tem um primeiro procedimento que é o mapeamento. Então, a gente mapeia essa empresa que pode durar um mapeamento de 3 a 6 meses, depois a gente vai para o processo de implantação. Tudo isso que eu estou falando é a implantação de cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura, a gente fala da união de gestão, pessoas, liderança, propósito, missão, visão, valores. Sabe aquela paredinha bonitinha, missão, visão, valores? As pessoas acham que cultura se resume naquilo ali. Sim. E, na verdade, não. Cultura é a vivência, é o todo dia. E o todo dia tem muita coisa em jogo. Então, quando a gente olha para tudo isso e começa a mapear, o que é o mapear? É eu sentar na cadeira que o dono senta e ver o que ele faz. Quando eu começo a identificar que existem falhas nele, na gestão que ele utiliza para com os liderados, para com os líderes, e eu trago isso, olha, está sendo ruim, está tendo divergência, tendo baixo engajamento por conta desse comportamento que você tem. Putz, repele, é natural repelir, porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo há 15 anos. Então, quando você... Mesma coisa uma criança. Tá? Uma criança não, nós... Tem um hábito, 30 anos fazendo a mesma coisa, alguém fala para você, não, tá errado. Por isso que não está dando certo. A primeira coisa que a gente faz é repelir. Então, acontece o mesmo. Então, eles vão repelir e aí eu tenho que vir igual uma criança, com doses homeopáticas. Vamos testar? Vamos fazer um pouco assim? Vamos ver que resultado dá? E realmente é um teste, porque a gente está lidando com pessoas. Não tem como eu falar, amanhã acorda diferente. O problema é seu. Não, tem uma bagagem por trás disso, entendeu? E quando eu falo de contabilidade, de gestão, eu sempre tento trazer o olhar humano. Porque quem executa, quem faz, quem enxerga, quem entende, é uma pessoa, não é um processo. Quem executa um processo é uma pessoa. Quem executa a cultura é uma pessoa. Então, isso é muito importante, você ter esse olhar, sabe? Eu falo que o meu trabalho é muito mais sobre pessoas, inclusive uma área que eu sou apaixonada, que eu estou me especializando, porque é isso que move, é isso que gera o valor que eu busco, sabe? Um processo bem implantado, qualquer profissional que está na minha área vai conseguir fazer, mas o olhar sobre quem está desempenhando esse processo e como está desempenhando, aí vai ser único do meu trabalho, sabe? Então, eu acho muito legal. Qual que é a estratégia de comunicação que você usa quando a pessoa começa a repelir e sentir que você não vai mexer no meu negócio, cara? Porque eu estou fazendo isso há 30 anos, sempre deu certo, né? Porque cultura não é o que está na parede, é hábito, é o que você faz todos os dias, você faz aquilo todo dia. Está no seu DNA, inclusive. Como é que você se comunica com essa pessoa? Qual que é o jeitinho que você tem? Qual que é a conversa? Qual que é a estratégia, o projeto, passo a passo, para essa pessoa entender de fato? Entendi. Varia muito, porque eu lido com diversos perfis. Eu vou trazer um caso, inclusive, um caso de um cliente daqui de Minas, a gente atendeu, e o comportamento que ele tinha era muito engraçado. Ele tem essa empresa há muitos anos, então era um comportamento repetitivo, e assim, que várias pessoas que passavam naquele lugar sabiam que, não, fulano é assim mesmo, sempre foi assim. Era aquela coisa muito cultural dele. Ele tinha uma característica forte dele. E toda vez que ele tinha um problema operacional, sobrecarregava o atendimento, sobrecarregava a recepção, ele surtava e ele entrava onde as meninas ficavam e ele entrava esbravejando. Ele entrava falando vários palavrões. E um dia, eu não sabia disso. Um dia eu estava sentada, organizando um mapeamento do processo do financeiro. Ele entrou e fez essa cena. E eu assustei, porque assim, eu estava tão concentrada. Tinha umas 8 meninas. E ele, não vou nem falar a palavra, mas
pra cima, pra lá. Eu fico olhando e falei, o que tá acontecendo aqui? E eu olhava pra cara das meninas, as meninas estavam envergonhadas comigo, não por ele, porque elas já estavam acostumadas com aquilo. Ok, eu esperei, deixei ele fazer tudo que ele tinha que fazer. Quando ele concluiu, e eu concluí o que eu estava fazendo, eu chamei ele para conversar. Eu falei, ô fulano, você viu o que você fez? E aí ele, não, o que eu fiz? Ele nem tinou, foi tão automático. É tanto uma resposta por conta de algo que sempre foi feito assim, e eu esbravejo assim, e daqui a pouco passa e é sobre isso. Só que isso tumultua o ambiente. Isso causa um desconforto em quem está trabalhando numa outra pegada, numa outra frequência. Não faz sentido, entendeu? Eu falei para ele, vamos fazer um teste? E ele tem um perfil muito genioso, ele é um cara que o que ele tem de negócio não tem de idade. Então, eu respeito isso. Eu respeito porque existe muita sabedoria, muito esforço. Sim. Algo que eu jamais vou poder competir. E nem quero. Então, vamos fazer um teste? Quando acontecer isso, o senhor não vai entrar na sala. Porque o hábito dele era entrar na sala e esbravejar. O senhor não vai entrar na sala, o senhor vai entrar no banheiro e vai esbravejar lá no banheiro. Aí ele falou pra mim assim, mas aí não faz sentido. Ele quer descontar em alguém, exatamente. Né? E não era em ninguém. Mas ele queria que as pessoas olhassem eles bravejando. Era uma validação do... Sim. Soltei, agora pronto, posso viver o meu dia. Entende? E aí eu falei, vamos combinar. Sabe por quê? Ele estava falando já do problema de engajamento que o time estava tendo. Falei, vamos ver como que as meninas vão reagir com o senhor não esbravejando. E esse lugar, ele tinha esse fluxo de atendimento em toda segunda e toda sexta. Isso foi numa quarta-feira, que meu atendimento era sempre quarta-feira com ele. Ia vir a próxima sexta, eu liguei para as meninas e falei, hoje eu quero saber se fulano vai fazer isso. Quero que vocês me avisem. E ele não fez. E aí elas sempre passavam um relatório no final da sexta-feira. Eu falei, como foi o dia? Maravilhoso. E aí eu mandei para ele um print. Eu falei, tá aqui. As pessoas acham que mudar a cultura é você pegar a empresa, limpar, jogar tudo fora e começar do zero. Não. Cultura é algo enraizado, está na parede do seu lugar, está no cheiro, sabe? Então, você não modifica. Você não tira tudo, joga fora e começa do zero. Não tem história. Então, a gente tem que começar com detalhes. E são detalhes que a gente também vai se adaptando muito fácil, porque a gente se adapta fácil ao bom. O ruim a gente até demora um pouquinho, mas também a gente se adapta. Mas o bom é gostoso. Ficou bom uma primeira vez, você já quer só o bom. Então, é muito rápido de ser substituído. Eu falei para ele, fulano, olha como que um comportamento tornou a sexta-feira, que é tumultuada para todo mundo no ambiente, agradável. Eu não tive uma reclamação. E todo dia eu tinha feedback no final do dia de muitas reclamações, não só pelo comportamento dele, como de outros comportamentos. E naquele dia, como não teve o dele, ninguém ficou estressado, ninguém ficou... Você entende que é uma cadeia? Não gerou um ciclo. É uma cadeia. Se você me estressa e eu me deixo afetar, eu vou embora, eu estresso com alguém que vai entrar na frente do meu carro ali. E aí eu estresso, esbravejo, e se eu consigo afetar aquela pessoa passa para frente. E assim, sucessivamente. Você imagina um time com 10, 15, 20 pessoas, todos os dias passando para frente um estresse. Como que fica esse ambiente de trabalho? Insustentável. E aí cai o rendimento, cai a performance, ninguém tem vontade. É aquele domingo à noite que você detesta, fala, putz, eu tenho que estar naquele lugar. É isso, começa nos detalhes. Não é no grande problema, é na soma dos pequenos. Então, quando você vai remediando, curando, remediando e curando, quando vê, o maior dos problemas está resolvido, porque os detalhes foram sanados. Então, não tem uma didática única, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que são muito abertas, tem pessoas que eu falo, poxa, vamos tentar fazer assim, não tá legal. Olha como fulano reage, vamos trazer fulano para perto, ou fulano não tá ressoando com a cultura que você quer, nem com a cultura que já tem, então fulano não tem como, é corte. Então, tem gente que é aberta a isso, e tem gente que não é. Então, quem se adapta muito sou eu e a minha forma de me comunicar. Hoje, levando até em consideração isso, eu entendi que a comunicação, ela é um mar, ela não tá na fala apenas. A fala é o pontapé, óbvio. Mas na articulação, a certeza, a clareza, o olhar, a postura, a beleza, tudo isso é comercial. Hoje, inclusive, eu tinha noção mais ou menos do nosso assunto de hoje. Mas na hora que eu parei, que eu cheguei aqui em Camboriú, eu fui abastecer o carro, eu falei, nossa, eu vou gravar um conteúdo aqui para a rede vizinha. E eu falei exatamente sobre isso. Sobre a gente ter repertório. Construir repertório. Quando a gente constrói repertório, qualquer mesa é mesa.
Você não se sente afetado por uma, ai, não vou sentar ali porque ali tem fulano e eu não sei nem falar com fulano. Não, eu tenho repertório. Levar em consideração, você saber um pouquinho de cada coisa, você estar antenado, você ser curioso, você ser um bom ouvinte. Eu sou uma excelente ouvinte. Eu capto muito perfis, o jeito que a pessoa está se comunicando verbalmente, postura, intenção, olhar. Por quê? Porque isso tudo é comunicação. E se eu estou atento a isso, logo eu também me comunico melhor. É uma troca. Quando a gente está comunicando com o outro, inconscientemente, a gente está lapidando muitas coisas dentro do nosso entendimento. Sim. Não é só o prestar atenção. Eu até brinquei nesse vídeo falando, né, que a maior dádiva que a gente tem da comunicação hoje é a escuta. Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Então, se você não ouve, você não fala bem. Se você não está pronto para parar tudo que está no teu mundo neste momento para ouvir o outro, você nunca vai conseguir entregar uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente, uma comunicação que conecta. Eu creio muito nisso, em comunicações que conectam, que você transmita uma verdade sua, única, e que isso gere valor para o outro. Só que isso só é possível se a gente está pronto para ouvir. Porque é fluido, entendeu? Você pode reparar, se você está conversando com alguém e a pessoa não está ouvindo, você começa... Não é? A gente se perde, porque não tem fluidez. Não tem. Então, quando a gente faz a nossa parte, o outro se sente capaz de fazer a parte dele também. E se ele não fizer, é mais um motivo para você soltar e pronto. Quem é a próxima pessoa que eu quero ouvir a história? Que eu quero ouvir o que ele tem para falar, o que ele tem a dizer, que ele pode me agregar. Porque todo mundo tem uma história para contar. Então, eu acredito muito, muito nisso, sabe? Inclusive, eu aplico diariamente. Eu sou muito hiperativa e eu controlo meu hiperativismo para exercitar isso, porque eu sei que é algo que gera valor para a minha comunicação. É uma questão de autoavaliação primeiro, né? 100%. Então, você diria que para resolver esses problemas no seu trabalho ou na vida até, porque a gente tem conflitos diariamente, confrontos, como diz o livro e o podcast, você diria que é repertório, audição, escutativa. Total. E uma comunicação que conecta. Porque aí, para qualquer negócio, qualquer problema que você tiver, você consegue resolver essa situação. Ou melhor, evitar. Né? Porque resolver problema é uma das habilidades do futuro. Sim. A pessoa que resolve problema, cara, ela tá lá na frente, ela tem emprego, ela tem facilidade de se comunicar com as pessoas. Que é diferencial. Ela faz tudo se resolve problema. Só que se ela evita problema, é melhor ainda. Porque essa atitude que você tomou, além de resolver um problema, você evitou outros. Total. Você resolveu um ponto ali que era um gatilho, resolveu isso aqui, quebrou toda a outra cadência que poderia vir depois. Com certeza. E vem porque é inevitável. Entende? É inevitável. É do dia a dia, é um né? plantio, do trabalho, né? Você vai plantar, você vai colher, que ele não tem como ser diferente. E engraçado que você falou agora há pouco, a gente falou da escutativa, da cadeia. Quando você interrompe o ciclo, quando você se adapta, porque quando a gente fala de adaptação e de ciclo, vamos trazer um case aqui. Eu gosto de adaptar minha linguagem ao meu público. Então, ontem, por exemplo, eu estava numa mesa com 12 homens, todos acima de 45 anos. Aí chega uma menina que acabou de pousar, literalmente, de Pouso Alegre, em Campinas, está construindo carreira, está correndo atrás. Quem é essa menina? Como que eu vou me comunicar? Eu jamais vou chegar lá com uma pose de menina. Eu jamais vou chegar lá com esse vitimismo, eu sou do interior. Jamais. Eu tenho que me portar como a mesa pede. Se a mesa pede postura, posicionamento, linguagem, comunicação, clareza, é assim que eu vou me portar. E não tem diferenciação. As pessoas te tratam de igual para igual. E isso é muito legal. Se tiver uma mesa que tiver 12 mulheres de 15 a 20 anos, eu vou me portar como elas. Porque senão eu não vou conseguir nem entrar nesse meio para me comunicar. O máximo que eu vou conseguir trazer, talvez um pouco como um diferencial, é a minha bagagem, a minha experiência. Mas a forma que eu vou me conectar, escutando, ouvindo, prestando atenção, é como elas se comunicam. E é muito bom a gente ter esse tato com as pessoas. Adianta eu sentar aqui com você e começar a falar um monte de jargão contábil? Qual a necessidade? Primeiro, não vai fluir a conversa, a não ser que seja da minha área. E qual o sentido se a gente não vai falar de contabilidade? Então, a gente tem que ter esse tato onde a gente está, o meio, as pessoas, e a escutativa é o diferencial.
Porque é onde você vai perceber, opa, aqui eu vou me posicionar assim, aqui compete que eu me posicione assim, e aqui não compete que eu me posicione assim. Então, eu vou adequar a minha linguagem, a altura que eu vou falar, que isso é muito importante, a forma que eu vou gesticular, a forma que eu vou olhar nas pessoas, a forma que eu vou entrar na sala. Hoje, eu entendi que esse conjunto, essa obra-prima, porque é uma obra-prima se comunicar, faz de você um diferencial. A mesa que eu sentei ontem foi até engraçado, eu saí muito realizada. Eu não fiz um negócio naquela mesa. Mas na hora que eu estava saindo, que eu levantei, uma pessoa que estava do meu lado falou assim, menina, você vai longe. E tinha muita gente forte ali na mesa, forte assim de mercado. Uhum. E aquilo só reforçou aquilo que eu também acredito em mim. Essa clareza que a gente tem que ter da gente, do que a gente quer. Isso é muito importante, senão a comunicação também trava. Uhum. Se a gente não tiver certeza do que a gente fala, principalmente de quem a gente é, porque todo mundo é grande, todo mundo tem poder pessoal, todo mundo tem capacidade, todo mundo é inteligente, todo mundo tem energia, que as pessoas não descobrem isso dentro delas. Uhum. Mas quando a gente tem essa certeza e alguém ainda valida, poxa, e não é sobre ego, é sobre caminho certo. É sobre continuar trabalhando, é sobre esse, continua, é sobre isso, melhora ainda mais, se aperfeiçoa. Então, o que me levou ali não foi meu currículo, porque pouco importava quem eu era ali, pouco importava o que eu tinha, mas a forma que eu me posicionei, eu não passei despercebida. E isso é o diferencial. O network, ele está atrelado a isso, a como você vai se posicionar, como a tua linguagem vai se posicionar, a sua comunicação verbal, postural, a tua inteligência, o que você tem de bagagem para, na hora do vamos ver, o que você vai ser, qual que vai ser a tua parte ali na conversa, o que você tem a entregar. Porque a gente tem que ser o interessado e o interessante. Sim. O que eu sou de interessante que eu vou agregar naquela conversa? Então, tudo isso está remetido na comunicação. Se você não consegue expressar o que você é, o que você tem, como que você vai conectar com o outro? Não adianta nada eu saber tudo dentro de mim, mas na hora que eu estou conversando com você, eu estou aqui. Eu não vou conseguir transmitir isso. E por que olha que legal quando a gente começa a pensar sobre isso. Por que o digital é tão forte? Porque todo mundo atrás de câmeras, lendo alguma coisa, pode se tornar grande, comunicador. Porque é fácil você vender essa imagem. E vende. Você concorda comigo que vende? Às vezes a pessoa não sabe abrir um CNPJ. Eu vejo muito isso. Fala de negócio, mas não sabe como é que é a estrutura de um CNPJ. Mas está vendendo tal coisa. Está tudo bem, cada um faz o que quiser da vida. Mas está vendendo tal coisa porque sabe articular uma boa comunicação. É persuasivo, tem entonação, sabe lidar com o público. É comercial, isso é ser comercial. Então, e aí, faz diferença ou não faz? Isso aconteceu, eu percebi quando saiu aquela rede social que é tipo o ex-Twitter, que agora é X, que era o Threads que eu quero falar. Sim. Eu adoro usar aquele. E o que acontece? Na semana que saiu, tinha gente vendendo curso ensinando como usar, sendo que, sinceramente, eu acho que nem o Zuckerberg sabia o que ele ia fazer, porque na primeira semana ninguém tinha engajamento, tava uma loucura, e tinha gente vendendo curso. E pessoas comprando, porque essa pessoa ela sabia se posicionar, sabia falar bem, provavelmente já tinha uma carreira para ter condições de se posicionar dessa forma e vender, e as pessoas acreditam e compram porque elas sabem se portar. Então, é essencial. Mas quando foi que você descobriu que essa postura é importante, que o posicionamento é importante? Teve um momento que você falou, olha, eu acho que isso aqui não tá legal. Se eu fizer assim, vai funcionar. Teve. E, assim, a comunicação, ela entrou na minha vida quando eu entrei no setor público. Eu fui contadora pública antes de empreender. E, durante o processo, eu entrei na prefeitura para trabalhar como assessora financeira e logo eu fui escalando e aí sentei na cadeira de contador, que foi uma baita realização, um status assim, profissional. Poxa, com 26 anos, sentar na cadeira de contadora do município de Pouso Alegre, que é quase 1 bilhão de orçamento. Foi algo muito bom para mim. Só que trouxeram muitas responsabilidades e, ao mesmo tempo, foi disruptivo. Porque eu falei, ou eu mergulho, ou não é para mim, pode devolver a cadeira. E eu mergulhei, porque eu sempre fui dessas. E aí, falei, caramba, o que eu preciso para mergulhar? E eu lembro certinho que meu chefe falou assim, as reuniões são gravadas e são divulgadas na televisão, na TV Senado, na TV Câmara. E você vai apresentar a próxima. Aí eu falei, eu apresentar? Eu não sei. Porque fazia 3 meses que eu estava na cadeira. Como assim lá na televisão falar? E não era só falar.
É falar, explicar e caso haja interrogação dos vereadores, porque tem vereadores que são a favor e contrários, eu teria que me posicionar com eles ali, sendo gravado ao vivo. Ali, minha filha, a minha alma saiu do corpo e voltou. Eu falei, não, eu não vou, não sei fazer isso. Aí ele falou, ninguém sabe. Todo mundo aprende. Então, trate de aprender. E meu chefe, ele era muito difícil de lidar, mas ele foi um professor. Você chegou a falar, então, que você não ia, porque você não sabia. Falei, eu não sei. Ele falou, ninguém sabe. A gente aprende. Um piloto de avião não sabe, ele aprende. Porque geralmente a pessoa que tem perfil empreendedor, se não sabe, ela fala, claro, apresento, morrendo por dentro, vai lá, aprende e faz. Mas você falou, exato. E eu não era empreendedora, não tinha esse muito forte. Eu sempre gostei de ter segundas rendas, mas eu não me via como empreendedora. Eu estava num outro meio. E eu falei, tá bom, então. Porque eu também eu não gosto que me enfesa. Se me enfesa, eu falo, então tá, então eu vou aprender na marra e eu vou te mostrar que eu vou ser a melhor. Exatamente. Aí... sentei, estudei o negócio a noite inteira. Eu lembro que eu fui dormir umas 4 horas da manhã, mas eu estudei de cabo a rabo o orçamento. Você estudou o orçamento? O orçamento público. Porque pra você poder responder. Exato. Eu não tinha, olha pra você ver como que é a ingenuidade da pessoa. 26 anos, uma menina. Eu não sabia que eu tinha que olhar para a comunicação. Você tá entendendo? A minha dor, a minha dúvida não era pegar no microfone e falar. Porque isso eu nem pensei. O meu problema era o questionamento dos números. Entendi. Dos resultados financeiros. A forma de você responder não era um problema. Nem cogitei, Entendi. porque a dor maior era a apresentação. Beleza, sentei. E esse dia foi muito engraçado, porque assim, estava tendo um atrito entre alguns vereadores e o orçamento apresentado. E antes da gente entrar, alguns já vieram me abordar e falaram, a gente vai perguntar isso. E eu, assim, passando mal, sabe? Sabe quando você tá suando? Eu falo, meu Deus do céu, eu tô perdida hoje. Hoje vai dar ruim. Eu vou engasgar, eu não vou saber responder. Beleza, sentei. Por fim, eu expliquei tão bem, tão claro, eu tinha tanta clareza do que eu ia falar, que a comunicação não foi um problema. Porque eu tinha certeza do que eu ia falar. Eu tinha confiança em quem eu estava sendo ali, precisando ser naquele momento. O que é assertividade de verdade, que a assertividade não é ser certo, que entra no que a gente falou anteriormente, né? A pessoa que estava vendendo o curso sem nem saber do curso, ela era assertiva, ela sabia do que ela estava falando. Não interessa se era verdade ou se era mentira. Não importa no mundo da pessoa que está passando. E aí que ela tenha clareza, é branco, ninguém vai tirar da minha cabeça, do meu olhar, da minha fala, que isso aqui é branco. E você sabendo o que você tinha para falar, tendo eu estudado. Tinha de cabo a rabo, eu sabia os números de cabeça. E são muitos números. Então, a minha comunicação foi, assim, esclarecedora, que não gerou dúvida. Eu esclareci tantos pontos na hora de explicar o orçamento, que todo mundo ficou assim, não, a gente não tem dúvida. E eu queria falar, entendeu? Porque não tem dúvida, gostado. Mas eu tenho mais 3 páginas aqui para poder explicar. Pois agora vocês perguntem. E eu tinha me preparado tanto para explicar, que na hora que ninguém tinha dúvida, eu queria continuar falando, porque eu tinha gostado daquele momento. Então, eu tinha gostado de estar ali e olhar. Eu sempre prezo por olhar para as pessoas na hora que eu estou explicando. Então, por olhar para cada um deles e falar. E eu acho que isso também, eu vou usar um termo, não é exatamente esse, mas é o que me vem na cabeça. Amedronta. É tipo assim, ó, calma aí que agora você vai me ouvir. Isso é importante. Sabe, assim, agora é o meu momento de fala. O olhar diz muito disso. Sim. Porque o olhar transmite essa clareza, essa certeza. Não tenho dúvida, eu não estou mentindo. Independente se a pessoa está ou não. Mas tem essa vibração, entende? E aí terminou a audiência. O pessoal nossa, que legal, você veio. Ficou muito bom, venha só você agora. Eu falei, pronto, agora eu quero apresentar todas. E eram várias, tinha quadrimestral, trimestral, semestral e algumas durante o ano. E eu comecei a apresentar todas. Eu falei, poxa, eu gosto muito disso daqui. Só que assim, era vez ou outra, entende? Mesmo que tinham várias, não era uma coisa que eu fazia todos os dias. Eles pediram para você apresentar ou você foi... Eu era obrigada, porque eu era contadora. Eu quem fazia os números, a apuração daqueles números, né? Eu juntava tudo que a prefeitura toda fazia, os fatos geradores que geravam aqueles números, eu condicionava fazia em alguns parte documentos. descritivo do seu cargo, você precisava fazer. Exato, exato. Então, assim, eu era comunicadora daquilo que estava acontecendo na prefeitura. Só que eu não sabia que eu tinha essa qualidade. Eu não sabia que eu tomava gosto por fazer aquilo ali. Ainda tinha muitas falhas, ainda tenho muitas falhas de comunicação por conta, minha cabeça é muito a milhão,
Mas eu percebi, poxa, eu gosto muito de fazer isso daqui. Começou sendo obrigada, terminou amando. Exatamente. E eu fiz Entendi. isso 5 anos. 4 anos e 8 meses, assim. Foi muito disruptivo para mim. Foi muito... Você nasceu para fazer isso. Uhum. Vai procurar algo que você vai se conectar com pessoas, que você vai falar com pessoas, porque isso você gosta, isso gera clareza, você consegue transmitir a mensagem, vai bater nessa tecla. E ok. Quando eu estava no último ano da prefeitura, eu falei, vou empreender, preciso de um desafio. E eu detestava ser contadora privada. Eu gostava da contabilidade pública, porque é outro universo, é outro tipo de conhecimento. A gente fala de grandes fortunas, de grandes números. É impressionante. Qualquer coisinha que você move gera muito valor. Então, assim, é interessante, sabe? É gostoso você falar, você olhar e falar, puxa, aquele asfalto que está ali, eu assinei aquele orçamento, eu vi aquele plano, eu sei que compõe. Isso me dava muito visão de o que eu estou fazendo e o que está sendo aplicado. Era muito bom. E eu nunca tinha olhado para a contabilidade de pequenas empresas, negócios, enfim. E no final de 2020, eu falei, eu preciso de um novo desafio. Eu já dominei e eu tenho esse probleminha, sabe? Um probleminha barra qualidade. Eu tenho que estar sempre em movimento. Eu tenho que estar sempre passando por algo que esteja tirando da zona de conforto. Eu preciso disso. Ao mesmo tempo que eu estou surtando, assim, meu coração se alegra por estar sempre motivada a buscar algo novo, a romper algumas coisas, enfim, medos, incertezas, crenças. E estava muito fácil para mim na prefeitura. Eu tinha o meu time, eu estava com 27 anos, estava super bem, 28 para 29. Estava super bem, mas sabe quando você está, tipo, aquele marasmo? Falei, não, preciso de algo novo. Pedi a exoneração do cargo e fui empreender. E aí, minha filha... Aí o chicote estralou. Aí eu percebi o que era me comunicar. Aí eu percebi como era importante me comunicar de diversas formas. Na negociação com o cliente, na captação, na comunicação do que não é verbal, por exemplo, na representatividade de marca. Eu comecei a criar uma marca do zero. E aí, como aquela marca não tinha nenhuma imagem forte por trás, eu tinha que ser aquela marca. E eu fui por muito tempo a marca do meu escritório. Eu colocava mesmo a marca, assim, eu brinco que a gente veste a marca. Eu realmente, eu vesti, eu incorporei. Eu respirava a minha marca. Isso foi muito importante para a minha comunicação. Porque transmitia a vontade. Essa menina é boa, eu quero estar com essa menina. Sabe aquela pessoa sangue no olho? Eu sempre transmitia essa mensagem com as coisas que eu acredito. A comunicação transmitia. Eu não, a minha comunicação transmitia. E aí eu fui lapidando. Poxa, eu vou fazer alguma aula de oratória, de negociação, porque eu levo jeito, eu gosto de vender, eu acredito no que eu faço, mas eu preciso deixar isso cada vez mais claro, assertivo, pontual para quem está aqui na minha frente. E assim, foi testando, validando, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, porque eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, a comunicação ela é muito pessoal. Existem coisas que a gente vai corrigir em mim, em você, nele, fulano, beltrano, porque são padrões de repetição, culturalmente, enfim. Mas a gente tem que ter trejeitos nossos. A gente tem que ter características nossas. Eu acho que isso, eu detesto coisas robotizadas. Sabe aquela coisa, não pode respirar, não pisca muito. Poxa, mas e se é meu perfil piscar? Você entende? É meu. Então, é autenticidade. Eu prezo muito que a gente tem sim que aperfeiçoar a nossa comunicação, mas pautado em quem a gente é. A gente tem que ser quem a gente é na nossa melhor versão. Essa é o meu veredito de vida. Seja quem você é. Venda quem você é. Só que para isso você tem que se potencializar todos os dias. Potencializar é estudar, é se aperfeiçoar, é corrigir, é falhar, é ir lá, voltar, dar certo de novo, validar, testar. É isso. Porque ninguém vai ser igual a você. Isso é o nosso diferencial. Esse é o marketing do futuro. Eu não sou uma especialista em marketing, mas esse é o marketing do futuro. É a gente ser a gente. É a gente se vender como marca. Não é à toa que as grandes empresas estão começando a colocar os donos como a cara das marcas. A gente tem um exemplo claro disso, a CIMED, por exemplo. João Adib virou a cara da marca. Ele virou uma marca pessoal, dele mesmo. E aí? Bianca, que é Bianca Boca Rosa. Exatamente. Então, assim, e aí? É errado a gente
ter uma representatividade com a gente, mesmo com a nossa autenticidade, se a gente entrar num viés que todo mundo tem que ser um padrão, vai ficar todo mundo igual, todo mundo chato, sabe? Não gera conexão, porque não é você. O que é autêntico em você é o que vai se conectar comigo. Poxa, é verdadeiro. A gente se conecta com o que é real. Por isso que muitos influencers explodem. Por quê? Porque eles são reais. Mesmo que depois eles vão potencializar um pouquinho mais para gerar ainda mais engajamento, ok. Mas uma particularidade que é deles é o que faz aquilo gerar conexão. O que você tem de diferente que é você mesmo? Eu tenho muita sede. Eu sou uma pessoa com sede. Se você conviver comigo, para mim, assim, eu posso descabelar, mas eu descabelo 5 minutos. As outras 23 horas e 55 minutos, eu tô com sede de vida. Eu tenho sede de vida, eu tenho sede, me emociono quando eu falo isso, sabe? Sede de vida, sede de vencer, eu tenho sede. Eu tô a todo momento me abastecendo. E eu tento me abastecer sempre com coisas boas. Porque senão a gente se embebeda de coisas ruins e hoje em dia é o que mais tem, né? E não falo nem de consumo, não falo de pessoas, ambientes, enfim. Mas eu tenho muita sede das coisas, sabe? Se a gente for amiga, eu sou amiga mesmo. Se a gente for parceira de negócio, eu sou parceira mesmo. Não tem muito meio termo comigo. Eu não consigo ser no frio, sabe? Eu sou o que eu sou. E eu vejo que cada vez mais que eu bato nessa tecla de ser quem eu sou, mais eu cresço. Mais eu estou perto daquilo que é verdadeiro para mim, que é sincero, que é próspero, que é abundante. Porque está sendo o que você é. E a prosperidade, a abundância, ela está atrelada a quem você é. Se você for algo que não condiz com você, o seu coração não vai ressoar, não vai atrair coisas boas. Não dura, não é sustentável. A gente não consegue sustentar aquilo que não é real. Agora, se você estiver pautado naquilo que você acredita, nos seus valores pessoais, e sendo você 100% na melhor versão, você pode ter certeza que dinheiro vem. Bons relacionamentos vêm. Parcerias vêm, oportunidades vêm, tudo vem com fluido, você nem sabe. Quando você fala, meu Deus, como que isso aqui aconteceu? Você não sabe, mas foi você. A sua verdade atraiu, entende? Muito bom. Tem outra pergunta aqui, neste livro, Confrontar para Confortar, que diz o seguinte: as pessoas estão acostumadas a falar de motivação de uma forma muito... Acredito que hoje tem mudado, ainda bem, mas a motivação sempre foi uma coisa de acordei feliz, alegre, saltitante, estou motivada, feliz, abro uma história para gravar, sorriso, a hora que eu fecho, volto lá para o meu mundo quase morrendo, entendeu? É verdade. Só que motivação, como eu digo aqui no livro, que é o que você faz, por que você faz o que você faz. É o motivo pelo qual você faz e o que aquilo gera, e aí a gente entra em propósito. Por isso eu quero saber por que você faz o que você faz. Eu vou contextualizar algo que vai fazer sentido do porquê eu faço o que eu faço, que vai responder essa pergunta. O ano passado, eu tive um problema com meus pais e foi muito louco. Desculpa, não foi ano passado, foi ano retrasado. Foi em 2023. O problema começou a acontecer em agosto e ele perdurou até dezembro. Foi o ano que eu mais tive, o período que eu mais tive ascensão profissional. Eu estava destruída por dentro, emocionalmente. Mas foi os meses que eu mais fiz palestra, os meses que eu mais estava em evento, os meses que eu mais ganhei dinheiro. O que me sustentou, claro que foi a minha fé, porque eu tenho uma fé que move montanhas, mas o que estava ali, bem páreo com a minha fé, foi eu estar nesses ambientes. Foi eu falar, não, peraí, eu tô com um problema aqui, mas se eu ficar olhando só para o problema, esse problema vai ficar ainda maior do que já está. Então, o que eu tenho de bom? Vou direcionar aquilo ali. Eu me apoiei naquilo que eu acreditava, que era bom para mim, e que é bom mesmo. Então, assim, quando a gente fala de porque eu faço o que eu faço, porque o que eu faço me sustenta nos momentos em que pode estar tudo desabando. Se eu tô olhando para aquilo ali, eu tô vendo que seja uma fagulha de luz, tá tudo certo, já que passa. Já que isso aqui se resolve, aquilo ali vai me dando energia. Essa sede é como se fossem gotas para eu continuar permeando, porque os desafios vão sempre existir. E é um negócio muito louco, que toda vez que você salta para um grande desafio, alguma área da sua vida vai estar bagunçadíssima. É natural, porque esse salto exige uma energia sua, um olhar. Então, você vai acabar deixando alguma coisinha de lado, porque a gente não consegue ser 100% em tudo. Isso também, vamos aceitar, senão a gente vai ficar louco. São doses. No momento, eu estou mais olhando para relacionamentos, no outro eu estou olhando para amizades. Normal. O lance é a gente estar sempre flutuando com equilíbrio, não zerando, né? Então, assim, é natural que às vezes uma área
esteja ressoando um pouco mais baixo, enfim, o que você tem que fazer? Pautar naquilo que você acredita. Não que você vai esquecer o que está acontecendo, mas não potencializar. Quando você quer comprar um carro vermelho, você sai na rua, é só carro vermelho que você vê, porque é onde seu foco está direcionado. Então, vamos focar naquilo que faz bem. Não quer dizer que não vai ter momentos ruins. Vai, porque são testes e é natural. Isso faz a gente evoluir. Mas o lance é continue focado. Continue trabalhando. Continue fazendo. Continue. O meu lema é continuar. O que tem para fazer? Vamos continuar. Quero chorar. Chora lá no banheiro, um pouquinho, lava o rosto. Bora pra vida. Bora viver. A vida não dá pra a gente ficar esperando. Não dá pra gente esperar alguém fazer pela gente. Eu sempre tive esse problema. O ano retrasado, quando eu começou a dizer aí, crescer muito, eu falei, gente, alguém tem que me tirar daqui de Pouso Alegre. Eu tenho que ter um salvador, eu tenho que ter alguém que vai olhar e falar, Larissa, você é muito boa, cara, vem pra cá. Sabe quando você fica buscando isso? E hoje eu vejo que eu tive que ser essa pessoa na minha vida. E graças a Deus que eu fui essa pessoa na minha vida. E olha, e eu pensei nisso essa semana, que eu falei, caramba, eu sempre esperei um salvador e eu fui a minha salvadora. E que bom. Sabe? Que bom que a minha fé, esse alimento meu diário, me conduziu para eu enxergar o meu valor. Saber que eu era capaz de fazer isso. Sabe? Mas respondendo a pergunta, por que você faz o que você faz? É a minha sede. A minha sede me alimenta. É algo que não é desse mundo. Sabe? E eu fico muito emocionada em falar. Porque, assim, quando eu subo num palco, eu não falo sozinha. Sabe? Eu tenho um Deus tão forte comigo, ele mesmo que seja temas empresariais, sabe? Porque eu sinto que quando eu falo, eu tô tocando em alguém que tem um sonho, tô tocando em alguém que tá apostando a vida naquilo ali. E eu me arrepio falar, porque que bom que em meio a 80 pessoas, uma pessoa vai voltar para casa e falar, eu vou fazer o que essa menina tá falando. É o que eu preciso. É isso, é sobre isso. Isso me move. Não é sobre as 80 pessoas me comprarem. Eu fiz um evento agora, umas 100 mulheres. Uma pessoa me comprou. Uma. E eu fiz um baita de investimento. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é natural que essas coisas aconteçam. Mas quem me comprou, não foi um produto meu. Foram vários. Quem me comprou vai fazer um evento comigo na cidade dela. Você entende que a gente não precisa de números, a gente fica buscando essa validação numérica, exponencial, porque isso é vendido, é comercial, mas a gente não precisa mover o mundo das pessoas, a gente precisa mover um mundo. Comece em nós, que seja num próximo que está perto da gente. É sobre isso. O propósito não é sobre grandes massas. Se você atinge, legal. Mas se você atinge o outro, está do seu lado, pedindo um momento de atenção para você escutar o que ele tem para falar, é sobre isso. É isso que me move, sabe? Tanto que o pessoal brinca, você tem que investir em tráfego. Eu vou investir na hora certa, isso vai acontecer. Mas o meu orgânico é muito bom. O meu orgânico, que seja 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40 mulheres. É isso que eu preciso. São 40 que estão parando a vida delas, tendo uma escutativa para me ouvir. São 40 vidas que estão ali, olhando para minha cara e falando, fala. Fala, mulher. Fala que eu vou aplicar o que você está falando aqui. Sobre isso. Isso me move. Esse é o meu porquê. Não tem um sentimento, não tem... Falar que eu não gosto de dinheiro, eu amo dinheiro. Que eu não gosto de coisa boa, eu amo coisa boa. Mas isso é um extra, entendeu? Isso, às vezes você tem isso, mas você tem feliz. Isso não é a sustentação. A sustentação é eu estar com o microfone na mão e tem alguém que está vidrado olhando para mim. Estou absorvendo a alma da Larissa. Isso para mim, putz. Eu descobri isso lá na prefeitura e com o tempo as coisas foram progredindo. E eu vejo que é sobre isso. Eu nasci para fazer isso. Que seja dando aula, que eu já dei aula em faculdade, que seja ensinando alguma coisa de contabilidade, que seja a gente batendo um papo aqui. Eu nasci para me comunicar. Sabe? Para levar uma mensagem de gestão, de contabilidade, de fé, de Deus, de coragem, de determinação, de energia alta, porque eu sou uma pessoa que sempre tenta me manter em energia alta. Não importa. Mas eu nasci para me comunicar. Todo mundo nasceu. É isso. Muito bom. Tem uma pergunta-chave deste programa. A gente fala de confrontos, né? E a gente passa por confrontos todos os dias. Na vida, na carreira, no relacionamento, nas amizades, tudo que a gente faz, existe algum confronto, que esse confronto para algumas pessoas é o que é a chave para a gente melhorar e crescer, e para outras pessoas pode ser uma questão que paralisa. E aí cada um lida como deve se lidar. Inclusive, você trouxe a questão da gente se posicionar, ter postura, saber como a gente fala com quem a gente fala, com públicos diferentes.
trouxe também alguns pontos da gente se entender, se conhecer e ter uma autoavaliação. Mas nisso tudo ainda tem pessoas que se fecham em seus mundos, que não conseguem expor para o mundo quem elas são. E nesses confrontos pessoais ou profissionais, é ali naquele ponto, sabe? É um limiar, assim, aquilo vai ou racha. Qual que foi o seu maior confronto da sua vida, da sua carreira? Eu tive 2 confrontos. O primeiro aconteceu há 6 anos atrás, porque eu fui noiva e o relacionamento acabou muito no susto e aquilo me pegou. Aquele fim, que foi um fundo do poço para mim, me fez enxergar que eu era capaz de mudar a ótica da minha vida. O relacionamento acabou em setembro de 2019. Em dezembro eu falei, eu vou empreender. Eu nasci para empreender. Eu quero mais da minha vida. Eu não quero ganhar R$4.000 o resto da minha vida como contadora na prefeitura. É um bom salário? Ótimo para uma menina que não tem um pardal para criar? Ótimo. Morando em Pouso Alegre, meus pais, nossa senhora, era festa. Só que eu não nasci para isso só. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero o que está disponível. O que está possível no mundo, eu quero. O que está possível, fulano, beltrano, ciclano, e eu achar que é possível para mim também, eu quero. E a gente tem que ter essa mentalidade. Que a gente coloca crenças no nosso poder pessoal. E quando esse relacionamento acabou, que ele me tirou o chão, eu falei, como assim alguém é o meu chão? Como assim alguém determina quem eu sou? Porque eu me perdi de mim. Na hora quando eu tive o baque, que eu fiquei, nossa, e agora? Quem eu sou sem essa pessoa? Eu falei, não, peraí. Quem eu sou? Como assim? Fiz faculdade sozinha, paguei, foi uma luta. Meu pai e minha mãe são, nossa, devo muito a eles, mas assim, no esforço financeiro, saiu tudo de mim. Então, não, calma aí, eu não vou dar o poder para o outro nesse nível. Então, o baque do término foi muito impactante emocionalmente, mas me fez me descobrir. Poxa, quem é a Larissa? Eu vou me descobrir agora quem eu sou. E aí veio a ideia do empreendedorismo. Eu comecei a ter muita conexão com Deus. Eu comecei a meditar muito. Eu comecei a achar um eixo entre quem eu era, quem eu gostaria de ser e o que estava faltando. Eu comecei a trabalhar, autoconhecimento. E eu comecei a estudar. Eu trabalhava na prefeitura 10 horas por dia. Eu chegava, sentava até as 11h30 da noite, estudava o mundo, negócios, contabilidade privada, porque era outro ramo, eu não conhecia, nunca tinha tido experiência. E foi uma luta durante 6 meses, até eu decidir realmente me desligar da prefeitura e embarcar sozinha. Eu não faria isso se eu não tivesse perdido esse relacionamento. Eu estaria na prefeitura, porque não era o perfil dessa pessoa me mover a ponto de eu, vou empreender. Não era o perfil dele. E tá tudo bem, não é ruim, entende? Mas não era o perfil da pessoa. Então, eu viveria num relacionamento em que eu ficaria na média dos 50%. Então, assim, eu demorei muito para falar, graças a Deus, você me salvou. Você abriu a janela do passarinho para ele voar e falar, putz, aqui o que está possível para você. Então, esse foi o primeiro baque. E o segundo baque foi a minha mudança, que realmente, quando eu aprendi a abrir um escritório de contabilidade, ele decolou, construímos time. Em 1 ano, eu tinha ponto de equilíbrio batido, eu tirava lucro. Assim, foi muito bom. Tinha desafios? Óbvio, porque eu investi R$0 para começar o negócio. Hoje, você tem uma estrutura com R$0 de capital de terceiro, que é empréstimos, etc., e sem capital próprio investido, é difícil. E foi muito raiz. Foi muito marketing pessoal, esse vestir a camisa que eu comentei. Então, assim, eu tinha algo que poderia me dar uma renda super legal para o interior, para uma vida ok. Assim, ok, passeando, viajando, ok mesmo, legal. Carro. Falei, não, mas eu quero mais. Eu sei que eu posso mais. Eu podia mais lá atrás, eu consegui. Então, o que está faltando pro meu outro nível? Porque aí é uma escadinha, né? E eu falei, para eu querer o mais de acordo com o meu perfil, eu vou ter que sair de Pouso Alegre. O que eu gosto de fazer não tem muito espaço de mercado, entende? Porque falar de palestra chega a ficar esgotando, porque o espaço é limitado. Sim. Normal, as mesmas pessoas, como é que eu vou ficar toda hora, entende? Então, começou a surgir a ideia do Design Empreendedora, decolou também, fiz muitos eventos, aí a comunicação veio, falei, poxa, cara, eu nasci para isso. E aí, cada vez mais eu lapidava, encontrava falhas, curava, via outros problemas que eu ainda está em trabalho ali para a gente solucionar. Eu falei, eu preciso dar outro salto.
Só que esse salto foi mais difícil para mim. Por quê? Porque eu tinha um filho que era o meu negócio. Que nasceu do zero, que era eu. Era eu. Todo mundo, Larissa, da tal lugar. Eu não tinha sobrenome mais. Era Larissa. Qual Lari? A contadora da... Era isso. Eu virei essa pessoa. E foi muito bom por marketing do negócio. Só que deixar de ser... Existe um lance do ego, do apego. E aí, eu não vou ser nada? Eu não vou ser nada. E aí bate realmente o nariz em pé, sabe? De tipo assim, poxa, eu vou deixar de ser a empreendedora. Eu vou deixar de ser a pessoa que tem empresa. E aí? E aí foi um confronto interno absurdo. Absurdo de ego, de descer o tupete. E eu falo isso muito porque eu não tenho problemas em encarar isso, sabe? Vou ter que dar uma voltinha para trás e dar uns 2 passos para trás. Porque se eu quero dar um salto grande na frente, eu vou ter que realmente deixar de ser a dona de algo neste momento. E como todo empreendedor tem orgulho do filho. Você falar, toma. Nossa, aquilo me doía. Eu fiquei 6 meses para isso acontecer. Eu fiquei 6 meses em profunda introspecção. Profunda, assim, nada a fazer. Eu não queria sair, não é depressivo, eu estava bem. Mas sabe quando você... Cara, eu preciso saber o que eu quero fazer da minha vida. Porque eu tinha muitas incertezas. Eu vou sair da minha cidade, eu nasci, eu fui criada aqui, todo mundo me conhece. Eu sou filha do fulano, filha da Beltrana. Então, e aí? Eu vou sair daqui sem nada e eu vou ser um Zé Ninguém em outro lugar. Você está pronta para isso? Você está pronta para colocar o seu ego no bolso? Nem todo mundo tá. Quando você fala para o empreendedor, vende tudo e vai lá para outra cidade. Fazer o seu negócio acontecer. Minha amiga, a conversa é diferente. Você pode ser o cara que você bate no pé e fala, eu sou foda. Tá, então vende tudo, quero ver se você é foda mesmo. Vai lá para um lugar que ninguém nunca nem te viu e seja foda lá. Onde tem um monte de foda, 10 vezes maior foda que você. Então, assim, eu peguei isso, porque eu queria ser a mulher 10 vezes mais foda do que eu era. Só que eu tinha um foda muito bom ali no meu coração, que eu tinha que soltar. Então, eu fiquei de março a agosto. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, em agosto, aconteceu algumas situações dentro do meu negócio. Eu falei, chegou a hora. Chegou a hora. É pra soltar, Deus? É pra soltar? Eu vou soltar. Pode levar. Menina, e foi muito louco. Porque o dia que eu falei assim, ó, não é meu mais esse negócio. Porque eu ia trabalhar, sabe quando você entra num ambiente e fala, isso aqui não me pertence mais. Eu tô sentada aqui, eu tô olhando. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô feliz mais nesse lugar. Eu não tô realizada. Esse negócio paga minhas contas, mas eu não quero estar aqui. Aqui suga minha energia. Aqui eu não sou a Larissa criativa. E eu sou uma pessoa espontânea. Sabe? Eu sou uma pessoa que você vai ver na minha face quando eu tô feliz, quando eu tô com alguma coisa. Você vai ler, eu transpareço. E eu tava sem brilho. Sabe quando o negócio vai sugando você? Só que era um negócio meu. Como que o meu negócio estava me sugando? Então, não me pertencia mais. E eu já sabia. Só que eu não queria aceitar. E aí, em agosto, quando eu falei, eu dei um veredito para mim. Não foi nem pro meu sócio. Eu dei um veredito para mim. Eu falei, chega. Vou vender. O que eu vou fazer? Eu não sei. Para onde que eu vou? Eu não sei. Eu vou vender. Já que é isso que está impossibilitando de eu enxergar o que eu vou fazer, então pode levar, Deus. Pode levar. Que as coisas se encadeiem da melhor forma possível. Eu tô pronta. Eu tô pronta. A minha frase era, eu estou pronta. Se eu tiver que botar eu já morava sozinho, tiver que botar para casa dos meus pais, eu volto. Se tiver que vender meu carro, eu vendo. O que tiver que fazer para eu dar esse salto, eu vou dar. Me dá a missão que está cumprida. Menina, 2 semanas depois, 2 semanas aconteceu um fato. Meu sócio chegou e falou que ele queria comprar minha parte. 2 semanas. Só que você entende que teve um processo de amadurecimento que foi muito doloroso. Então, quando a gente fala do que foi impactante para mim, esses 6 meses que antecederam a venda, nossa Senhora, foi um desmame com, ao mesmo tempo, um ego ferido. Tipo assim, essa menina agora não é mais, você não é mais nada. Tudo que você batia no peito sério, você não é mais nada, você não tem mais nada. Perdeu o título de dona do negócio. Porque a gente que é empreendedor, a gente tem isso. É natural, esse instinto de liderança, é meu. Vai lá no meu negócio, a gente sente brilho de falar. Os títulos acabam fazendo diferença. Muito. Pra gente mesmo, uma validação. Você batalhou, tem bagagem, etc.
Então, assim, esse momento para mim, ele foi pesado. Foi um dos mais pesados da minha vida. Mas ele só me comprovou do que eu era capaz, sabe? Se fosse para você eleger um momento que foi mais confrontante desses dois, de encerrar o noivado ou de fazer a sua mudança, qual que foi o mais pesado? A mudança, na hora que eu pisei em Campinas, eu falei, e agora? Você, porque você não ainda é só chegou vender, lá com- entendeu? É vender, olhar e falar, ok, Putz, e agora? agora foi. E agora? Tomei a decisão mesmo. Não, e agora sim. E agora, o que você vai fazer? Quem que você vai procurar? Eu tive que vestir a minha cara, e eu estou vestindo até hoje, e eu também não tenho zero vergonha de falar sobre isso. E, ó, fulano, conhece meu trabalho? Eu quero 5 minutos de café com você. Uhum. E eu me vendi, assim, rotineiramente, diariamente, semanalmente, para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Todas. Que me deram minutinhos de fala, eu vendi quem eu era. Uhum. Que seja articulando muito bem as palavras, me posicionando com entonação, com proximidade, com olhar. Seja realmente na oportunidade de explanar o que eu fazia, o que eu quero fazer, quais são meus planos, etc, etc. E nesse um mês, eu sentei em mais de 15 reuniões. Em um mês, não conhecendo ninguém. Ninguém. Eu sentei em 15 mesas diferentes. Seja que uma pessoa me indicou, fulano viu na internet, movendo. Tem hora que eu olho, eu sento nos lugares e falo, caraca, como é que eu vim parar aqui? Eu não sei. Mas o que é o lance? O instinto, a sede. Eu não tenho vergonha. Eu acredito que tem um ponto muitíssimo importante, que é a decisão. Demais. Lá atrás. Tem lá de pessoas agosto. que têm, assim, decidem não decidir. Total. E vai levando e vai deixando. Se a gente não decide, nada acontece. Demais. Por isso, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Delícia! Falei mais do que o homem da cobra, mas tá tudo certo. Esse lugar é seu, o podcast é seu. Você senta, você fala, você manda, você conta sua história, amei. você ensina a gente. E antes de encerrar, eu quero saber de você. Você começou falando pra gente que a sua pergunta-chave é qual é o seu momento. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão assistindo e ouvindo como que elas podem descobrir o momento delas. Porque você citou que algumas pessoas não sabem que momento que estão e para onde seguir. O que essas pessoas podem fazer para se comunicarem melhor, para se posicionarem melhor e para saber em que momento elas estão. Porque se elas não sabem em que momento elas estão e onde elas estão, não sabem para onde ir e também não conseguem se comunicar. Que a gente se comunica pelo que a gente é, Total. se posiciona pelo que a gente é. Então, como saber em que momento as pessoas estão? Como elas podem saber? Para mim, a chave de descobrir o momento que você está é o que você faria se não tivesse impedimento. Hoje, toda vez que eu tenho dúvidas, vergonha, alguma coisa, cara, se eu não tivesse vergonha, o que eu faria agora? Eu vou lá e faço. Se eu não tivesse ego, o que eu faria? Vai lá e faz. Então, assim, traz para consciência, o que está me barrando? É vergonha? É timidez? É aprovação de alguém? É medo? Tira isso, faça. O lance do salto, a gente brinca, eu estudo muito física quântica. O lance do salto quântico é tirar a barreira. E a barreira não é do outro, é minha. Todas as barreiras que a gente tem são nossas. Somos nós que criamos barreiras, crenças, que nos limitam. Então, se você não tivesse a aprovação do seu esposo, do seu amigo, o que você faria? Você pode ter certeza que é isso que vai te diferenciar. Você pode ter certeza que é isso que está faltando você fazer para você ir para o próximo nível. A gente tem umas barreiras tão pequenas, tão insignificantes, que a gente potencializa, porque a gente fica olhando só para a barreira, em vez de olhar para o objetivo lá na frente. Então, quer saber o seu momento? Tira as barreiras que estão te impedindo. Você vai encontrar o seu momento. E geralmente a gente sabe o que tem que fazer, né? Sempre. A gente eu tenho sempre uma sabe. pergunta assim muito boa que eu faço para as pessoas, que é: se você sabe o que você tem que fazer, por que você não faz o que você tem que fazer? É a barreira. A partir do momento que a gente faz isso, tudo destrava, né? Parece aquele efeito dominó. É. Tirou um, vai tudo desencadeando e as coisas vão fluindo. Não que vai acabar o problema e não vai ter desafio, as não é isso? dificuldades vão existir. Senão a gente nem cresce, né? Nem é Total. gostoso não tiver um desafio ali no meio. Qual que é a Total. graça, né? Tudo perfeito, não existe isso. Mas a partir do momento que a gente desiste, tira aquela pecinha,
vai que é uma beleza. Total, é sobre isso. Obrigada, Larissa, pelo Eu que seu tempo agradeço, disponível. Um fico papo maravilhoso. Uma aula de MBA tivemos aqui hoje. Que delícia! Obrigada, fico feliz. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Esse foi o ConfrontaCast de hoje, inspirado neste livro Confrontar para Confortar. Se você quiser ter acesso aos meus livros, ler com muito carinho, dar de presente para alguém, só você entrar no meu site www.josilambert.com.br. Você vai lá no menu, na aba lá que tem algumas opções, clica em loja, você pode escolher um livro, outros livros que eu tenho lançado, entrega na sua casa, autografado, e ainda de presente tem um marca-páginas. Então, não falta nada para você adquirir. Continue assistindo os outros episódios, se inscreva no nosso canal para a gente crescer mais e toda vez você ser notificado sobre papos incríveis que a gente faz aqui no ConfrontaCast, porque este é o podcast que te confronta. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.